Olá, eu sou o Rodolfo Bernabel e esse é o segundo de uma série de 3 vídeos que eu estou fazendo sobre este livro, Criminology: A Very Short Introduction, de Tim Newburn, publicado pela Oxford University Press. É uma coleção bastante grande da Oxford sobre brevíssimas introduções, né? Então, um livro fininho, tem pouco mais de 130 páginas, e ele é bastante pequeno, né, no seu formato físico, então, de fato, uma brevíssima introdução. É uma série de livros que se pretendem a mostrar pela primeira vez, dar um panorama bastante superficial, eu diria assim, sem ser pejorativo aqui, né? De diversas áreas, né? Eu tenho diversos livros dessa coleção aqui e eles costumam ser bastante interessantes ao que se propõe, né? Não trazem aqui manuais de estudo, por exemplo, né? Então, um alerta que eu fiz no primeiro vídeo é que esse é um livro que não se presta muito a estudo para concursos, por exemplo. Se você está estudando criminologia para fazer concurso aqui no Brasil, ele tudo que cai aqui é cobrado em concursos, mas nem tudo que é cobrado em concursos cai aqui. Tem muita coisa que é cobrada que não tem aqui. Esse não é um livro que se assemelha aos manuais usados no Brasil, como por exemplo do Sérgio Salomão Checaira, do Nestor Penteado, ou do Garcia Pavlos de Molina, né? Ele é bastante mais enxuto, ele tem um viés ali muito forte, né? Um viés marxista, uma leitura crítica da criminologia, e ele trata pouco daquelas questõezinhas técnicas, aquelas filigranas que se costumam que se costuma cobrar nos concursos no Brasil. Então, por exemplo, objetos da criminologia. Ele não deixa ali explícito, né, que os objetos da criminologia são o crime, o criminoso, a vítima e o controle social. Ele acaba falando de todos esses elementos, mas não vem ali, né, em bullet points para a gente aprender aquilo, né? E ele trata bastante de tendências de criminalidade, que não são muito cobradas aqui no Brasil. Tendências de taxas criminais, estatísticas criminais, que inclusive são o grande ponto dessa segunda metade do livro, capítulos 4, 5, 6, que eu vou tratar nesse vídeo, né? Então, primeiro vídeo falo da introdução, capítulos 1, 2 e 3, e agora a gente começa a se perguntar mais, não mais sobre o que é crime, quem é criminoso, o que deve ser considerado crime ou não, mas como mensurar o crime, como medir crime. A partir do momento que a gente tem uma definição do que seja crime, como eu faço para saber o quanto daquilo está acontecendo? O quanto daquilo está acontecendo mais ou menos, o quanto daquilo está variando. Essa é a ideia de uma estatística criminal, de tendências criminais, de mensuração do crime. É um problema já bastante antigo na criminologia, desde lá de Adolphe Quetelet, o estudo estatístico da criminologia existe desde há bastante tempo, perdeu proeminência durante talvez um século, depois ganha proeminência de novo com as escolas americanas, e hoje é mais uma técnica incorporada, né? Eu particularmente não me fecho a abordagens, não me fecho a técnicas, não me fecho a métodos quando eu estudo um tema. O tema não se preocupa se você é formado em direito, em psicologia, em biologia, o que quer que seja. O problema da realidade quer que você o resolva. E você que traga todos os conhecimentos possíveis para tratar daquilo ali. É assim com a estatística. Hoje a estatística é bastante usada em criminologia, não tanto em estudos teóricos, em abordagens críticas, em abordagens
marxistas da criminologia, são também, mas não tanto, mas em termos de política criminal, quando se vai fazer políticas públicas de controle social, as estatísticas são prevalentes hoje, sejam elas bem utilizadas ou mal utilizadas, bem feitas ou mal feitas. Não se tem como contornar o uso da estatística na criminologia, seja no seu estudo acadêmico, seja na sua utilidade prática, né, na sua aplicação em termos governamentais. E o problema da mensuração do crime, ele é bastante complicado desde sempre, né? Isso que o autor começa a trazer para a gente é que mensurar um fenômeno é difícil, né? E para nós das ciências humanas, das ciências sociais, a gente sabe o quanto é difícil você medir qualquer comportamento humano, qualquer fenômeno agregado nas ciências sociais. É bastante difícil. E o Quetelet já falava isso. Essas coisas variam ao longo do tempo, variam no espaço, variam de pessoa para pessoa. No curso da vida da mesma pessoa, aquilo ali varia. Então, você dizer que alguém é um criminoso contumaz. A pessoa pode ser um criminoso contumaz aos 30 anos e aos 45 não mais. A gente pode ter uma criminalidade exacerbada em uma cidade e na cidade vizinha não. A gente pode ter na mesma cidade taxas de crime variando ao longo do tempo. Havia muito crime antes, não há tanto crime hoje. Então, essa mensuração não é absoluta, não é trivial. A constituição de estatísticas criminais são um problema bastante complexo. E é por isso que elas são cheias de ruídos, é por isso que a gente tem que olhar com cuidado quando a gente olha um dado estatístico sobre criminalidade, por dois grandes motivos. Primeiro, por essa dificuldade intrínseca que se tem de medir o fenômeno, e pelo fato de que muitas vezes há o objetivo de se falsificar essas mensurações, né? A vontade de que esses dados não reflitam a realidade. Então, aquela estatística não será verdadeira, né? Ela será uma falsificação da realidade. E por que se faz isso? Porque é de interesse, muitas vezes, de se ocultar a ocorrência de crimes, de que não se fique sabendo, de que não se publique que a criminalidade está aumentando em determinado local, né? Até principalmente por razões políticas. É o mesmo fenômeno que acontece com a corrupção, né? Então, o índice mais longevo que a gente tem a respeito da corrupção no mundo é o índice da Transparência Internacional. Esse é um índice que mede percepção de corrupção. Ele não mede corrupção per se, né? Não mede corrupção exata, quantos casos ocorreram, qual o montante de dinheiro desviado. O índice de percepção de corrupção não mede nada disso. Ele pega algumas pessoas chamadas experts naqueles países e perguntam qual é a percepção daquela pessoa a respeito da corrupção, do combate à corrupção naquele país. Então é muito subjetivo. E a percepção da corrupção é influenciada pelo quanto a corrupção está sendo combatida no local. Então, às vezes há menos corrupção porque ela está sendo mais combatida e a percepção de corrupção é maior porque aquilo se fala mais nos jornais, a pessoa ouve mais falar daquilo. Então é muito complicado, né? Esses comportamentos humanos que são mal vistos pela sociedade, corrupção, crimes em geral, quando se trata de mensuração estatística, eles podem sofrer um viés, sofrer um ruído ali, até uma falsificação no sentido de se subnotificar, de se ocultar as taxas criminais. Mas enfim, é um problema que existe desde sempre, é um problema que a gente tem que tentar minorar a todo tempo. Então, principais mecanismos de mensuração são as taxas, né? Taxas criminais.
de onde são feitas as manchas criminais, para onde se coloca, por exemplo, um maior ou um menor policiamento. E aí, mesmo em se falando de taxa, né, da criação de uma variável para mensurar um determinado tipo de delito, na minha, né, humilde opinião, as taxas de mortalidade, ou de mortes violentas, ou de assassinatos, são aquilo que a gente tem de melhor, ou de menos sujeito a ruídos até agora. E aí eu falo, né, do Brasil. Não sei como são em outros países, mas acredito que tem a mesma dinâmica. Porque é difícil você ocultar uma morte. Existem mais de um órgão, geralmente, que atestam mortes, né? Então, mortes são atestadas em delegacias, mortes são atestadas em cartórios, mortes são atestadas no Sistema Único de Saúde. ONGs atestam mortes, fazem as suas mensurações, porque morte é algo objetivo, um fenômeno objetivo. Alguém morreu ou não, alguém foi morto ou não. É cheio de dificuldades também. Acredito que tem um monte de ruído, um monte de subnotificação. No Brasil isso varia muito de estado para estado, mas mesmo assim é o que a gente tem de melhor ainda, né? Então, por exemplo, furto, muitíssimo mais subnotificação, né? Casos de violência doméstica, muitíssimo mais subnotificação. Então, quanto menos verificável é essa realidade, mais difícil ela ser mensurada, menos confiança a gente tem naquelas taxas. E essa é uma discussão que eu estou fazendo aqui, um comentário também em cima do que o autor traz, né? Minha experiência própria, mas os alertas que o autor faz. No caso brasileiro, a gente tem até uma anedota, um caso caricato lá no filme Tropa de Elite, né? No Tropa de Elite 1, que eles estão trabalhando ali com as estatísticas criminais e falar se fosse dado na mão desse cara aqui, e esse papelada ia pro lixo, né? Na mão do Matias vai virar estatística, né? Porque é um nerd ali na polícia, um cara estudioso, sério, que vai tabular aqueles dados, vai fazer a mancha criminal correta e vai direcionar o policiamento para onde ele precisa ser direcionado. A partir do século XX, então, principalmente nas escolas americanas, a gente tem a dotação orçamentária para estudos de criminologia, a gente tem a criação de programas de estudo em criminologia, e daí vem recursos, e daí vem a possibilidade de você fazer pesquisa de survey, né? Pesquisas longitudinais, pesquisas em painel. E os Estados Unidos são os reis das estatísticas, né? Então ali naturalmente começa esse revival da estatística na criminologia, né? Que tinha começado lá com Quetelet fazendo ou derivando teorias das estatísticas, né? Então, por exemplo, de acordo com as estações do ano, né? Então, crimes passionais durante a primavera, crimes patrimoniais durante o verão, durante o inverno, assassinatos durante o verão. São teorias científicas, né, refutáveis, que podem ser trabalhadas cientificamente a partir de dados estatísticos. E já no meio do século XX, ali anos 50, anos 60, ao boom, né, da metodologia de survey nos Estados Unidos, onde se começa a fazer esses questionários com muitas pessoas, né? Às vezes faz questionário com 2.000 pessoas, com 20.000 pessoas, às vezes aliado a pesquisas qualitativas, né? Pesquisas de maior profundidade, como no caso do Howard Becker, né? Que faz ali investigações, entrevistas em profundidade com o pessoal, com o meio do jazz, o meio dos usuários de cannabis e por aí vai. Mas tem também o grande advento das pesquisas de survey, né, de pesquisas quantitativas feitas com grandes amostras.
E dali começam a sair as estatísticas criminais, como a gente começa a trabalhar hoje em dia, né? Com correlações geoespaciais. Geoespaciais é meio forçoso, né? Correlações geográficas, correlações demográficas e correlações psicológicas mais para cá no tempo, né? Correlações psiquiátricas, correlações biológicas, entre outras, né? Então, o financiamento de estudos gerou, né, essa possibilidade de uma abordagem estatística, porque se fazer survey é muito caro, né? Nenhum pesquisador sozinho tem recursos para ir fazer um survey da cabeça dele. A gente consegue sozinho no nosso gabinete fazer pesquisa teórica, né? Elaboração, formulação, análise qualitativa, um conjunto limitado de entrevistas, mas a gente não consegue entrevistar, coletar dados de 2.000 pessoas, né? Para fazer uma estatística interessante a partir dali. E com o advento dos estudos estatísticos, né, com a possibilidade de você correlacionar essas informações, é possível você desenvolver melhores políticas públicas, né? E essas políticas públicas vão contribuir numa redução das taxas de criminalidade, que é o que o autor termina por falar nesses capítulos 4, 5 e 6. Ele percebe, através das estatísticas, isso não é uma percepção só dele, né? Texto de 2018, mas é uma percepção geral que, em geral, as taxas de criminalidade vêm caindo nas últimas décadas no Ocidente, tá? E aí ele está falando de Reino Unido, de Estados Unidos, de Canadá e Austrália. Esses são os países que ele aborda ali. Acontece um fenômeno interessante no Brasil, que ele não trata, né? Que provavelmente desconhece, mas a gente teve uma grande redução na taxa de mortalidade ou na taxa de homicídios aqui no estado de São Paulo, né, a partir dos anos 2000. E aí tem uma série de hipóteses de por que isso teria acontecido, mas de fato é que enquanto o restante do Brasil, em sua grande maioria, teve um aumento, né, na taxa de homicídios, o estado de São Paulo observou uma forte redução, mas uma redução drástica na taxa de homicídios, ao ponto de a capital do estado, a cidade de São Paulo, ser considerada pela ONU como a única capital de estado brasileira onde a taxa de homicídios não é endêmica, né? Endêmica para a ONU é algo considerado fora de controle. Em números, o que isso quer dizer? Né? Há já alguns anos, há bastantes anos, São Paulo, a capital São Paulo, tem uma taxa de homicídios de menos de 10 homicídios por 100 mil habitantes. Essa é a grande estatística, a grande medida utilizada, né? Homicídios por 100 mil habitantes. Em São Paulo tem menos do que 10. É a única capital no Brasil onde isso ocorre. Talvez, atualmente, Florianópolis também tenha essa característica. Uma taxa de menos de 10 mortes por 100 mil habitantes. Em todos os outros estados do Brasil isso é maior, em muitos outros estados do Brasil isso é muito maior, muitíssimo maior, principalmente se você pegar estados do Nordeste. Essa taxa bate lá 20, 30, 40%. Então, essa taxa que o autor observa, essa tendência, essa redução nas taxas de criminalidade que o autor observa no Reino Unido, no Canadá, nos Estados Unidos, na Austrália, a gente observou no Brasil, no caso de São Paulo, nos últimos 20 anos. Não podemos fazer a mesma afirmação para outros tipos de crime, né? Talvez crimes contra o patrimônio, provavelmente, tenham uma tendência diferente. Crimes com violência que não chegam ao homicídio, tenham outra tendência, né? Crimes financeiros, lavagem de dinheiro, etc., provavelmente eles têm outras tendências, às vezes até crescente, né?
E isso acontece, é um fenômeno normal, mesmo em se tratando de crimes contra a pessoa, contra o patrimônio. Às vezes se combate um tipo de crime e os criminosos passam a atuar em outra frente, né? Passam a ir para um crime que é menos combatido. Mas só quero ressaltar aqui que essa ideia de tendência na criminalidade, ela não é geral, ela tem que ser desagregada crime a crime, ela tem que ser pensada no mínimo em crimes violentos e crimes não violentos, crimes contra a pessoa, crimes contra o patrimônio, como é separado no começo do nosso Código Penal, por exemplo. E o autor, por fim, discute algumas das teorias ali que levaram a essa redução. Ficou-se bastante famosa a teoria da tolerância zero, por conta de sua aplicação em Nova York. Nova York, que era uma cidade que tinha taxas altíssimas de criminalidade nos anos 70 e 80, e ali com a chegada de Rudolph Giuliani à prefeitura, e a prefeitura é a maior responsável pela segurança da cidade de Nova York, implementou-se a política de tolerância zero, né? Tolerância zero quer dizer até com pequenos delitos, né? Então, assim, pichação, não pode pichação, quebrar lâmpada de poste, não pode. Tudo isso começou a ser punido em grande escala e começou a ser punido severamente, fazendo com que outros crimes deixassem de ser cometidos por conta de uma percepção de que era liberado. Crimes menores eram liberados, o crime um pouco maior era liberado, um pouquinho maior, e assim num efeito dominó. Associado a isso, a gente tem a teoria das janelas quebradas, né? A Broken Windows Theory, diz que a desordem promove o crime, ou a desordem incentiva o crime, a desorganização, ou mau cuidado, né? com o patrimônio público ou privado, faz-se ter a percepção de que ninguém está tomando conta daquilo ali, então ali pode ser objeto de crime, né? Então é o caso, por exemplo, das quadras que eram disputadas por gangues, onde se praticava o tráfico de drogas, entre outros crimes, e a prefeitura de Nova York resolveu construir parquinho para criança ali, né? Causando um duplo efeito, né? Primeiro mostrando que ali tem um cuidado, tem uma atenção da comunidade para com aquele espaço, e um efeito de vergonha, né? Porque pegava mal para um traficante traficar num parquinho, né? Até entre seus pares. Imagino que isso seja um pouco vexatório. Essa é a principal teoria discutida, né? A teoria da tolerância zero, porque a mais famosa é uma teoria criminalística ou criminológica que saiu da bolha, né? Pessoas que não estudam criminologia passaram a falar de tolerância zero como sendo uma estratégia, uma política pública a ser aplicada em locais onde a violência graça, onde a criminalidade graça, onde há muita incidência criminal, né? E esse é um grande mérito dos formuladores, dos implementadores, né? Do sucesso daquela teoria, que é debatido, obviamente, tudo é debatido, né? Há outras explicações concorrentes, né? Então, tem teorias que dizem que foi o desenvolvimento econômico que fez a criminalidade cair. Tem o autor Steven Levitt, no livro Freakonomics, ele argumenta que foi a lei de aborto que fez a criminalidade cair 20 anos depois. Enfim, né? Há toda uma discussão sobre o quanto uma ação, uma política pública ou uma teoria explica um fenômeno ou não. O autor não chega a tratar, por exemplo, da pandemia, porque o texto é publicado em 2018, né? Mas a gente teve queda nas taxas de criminalidade por conta do lockdown, né? Por conta de fazer as pessoas ficarem em casa. Isso traz menos oportunidades aos criminosos, né? Isso diminui a oferta de vítimas para os criminosos. A gente tem atualmente, pelo menos aqui na cidade de São Paulo,
um incrível espalhamento de câmeras de segurança pela cidade, né? Então, hoje, privadas principalmente, mas públicas também. E isso vem vem aumentando. Existe em curso um programa pela Secretaria, não sei se é pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo ou pela Prefeitura Municipal, ou em conjunto, de se instalar ainda mais dezenas de milhares de câmeras pela cidade, interligadas, de maneira interligada, mas, enfim, em qualquer casa, hoje em dia você vê, tem uma câmera, você passa por uma rua, você está sendo filmado ali 10 vezes naquela pequena rua. Isso gera, né, um incentivo contrário também à prática de crime. É claro que não impede, né, um criminoso completamente disposto a praticar aquele crime ali, ele vai fazer aquilo a despeito de ter uma câmera ou não. Crimes passionais geralmente não sofrem esse tipo de inibição, né? Então, mais crimes econômicos, crimes contra o patrimônio e que às vezes escalam para crimes contra a pessoa. Mas, enfim, trago esse exemplo para dizer que existem outros fenômenos, outras políticas, outras formas de controle social que concorrem para a explicação das tendências de criminalidade, né? Então a gente tem que tomar cuidado de nunca achar que uma coisa só foi responsável por tudo, uma teoria explica tudo. Não. Em ciências sociais, em se tratando de comportamento humano, quase nunca uma variável explica tudo daquele comportamento. Geralmente ela explica só um pouco, um pouquinho daquele comportamento. As explicações são multicausais. Os fenômenos em ciências sociais são multicausais. São várias as causas do comportamento humano. Tudo bem? Assim eu encerro esse segundo terço do livro. No próximo vídeo, termino falando dos capítulos 7, 8 e 9. Até lá!